Fala, seus DBA cara de nada. Como é que vocês estão? Safe? Aqui é o Felipe Alves, DBA. Estamos aqui hoje para mais um vídeo sobre Oracle, tá? Mais um vídeo aí sobre instalação. Então, se você chegou aqui e não é inscrito no canal, se inscreve, curte, comenta, compartilha. Conto com o seu apoio aí, com a sua força para poder o conteúdo chegar ao máximo de pessoas possíveis, tá bom? Então, mais um vídeo de instalação. A gente vai fazer a instalação do Oracle 19c no Oracle Linux 18, tá bom? Mas de uma maneira diferente, sem interface gráfica e utilizando um RPM, tá? Um pacote RPM de instalação do Oracle 19c. Essa é uma nova modalidade aí que a Oracle lançou a partir do 19, que é bem interessante de se fazer, e eu vou estar mostrando aí o passo a passo para vocês de como fazer essa instalação, ok? Então bora pro vídeo. Então é isso, turma. Vamos aqui então para a nossa instalação do Oracle, né, 19c, aqui com o RPM, tá? A gente não vai utilizar a interface gráfica e vamos estar utilizando o pacote RPM que a própria Oracle disponibiliza, tá? Isso é uma modalidade nova de instalação, né? Na verdade, não tão muito nova, né? Porque se você for instalar o XE, o Oracle Express Edition, ele utiliza mais ou menos esse formato que a gente vai estar fazendo aqui com o RPM, tá bom? E aí, a gente vai estar mostrando para vocês, vou estar mostrando para vocês aí todo o passo a passo, tá? Não é novidade, mas agora a gente tem a instalação completa também utilizando o pacote RPM. Beleza, eu tenho aqui o meu roteiro, tá? O passo a passo dos comandos que a gente vai utilizar. Vai estar disponível aí para vocês na descrição do vídeo, ok? O sistema operacional que a gente vai estar utilizando é o Oracle Linux 8.4. 8.4 é a última versão, se não me engano, que foi lançada aí do Oracle Linux, tá bom? Eu baixei direto do eDelivery. Vou estar disponibilizando aí também na descrição o link, né, do eDelivery. É só você ter uma conta, tá, galera? É de graça, você não precisa pagar nem nada. Criar conta, entra no eDelivery e baixa o 8.4. O Oracle que a gente vai estar instalando é o Oracle 19, para ser mais específico, 19.300, 19c. Vou estar disponibilizando também para vocês o link, para vocês baixarem aí o pacote do RPM, tá bom? E para deixar lá na máquina. Então eu tenho aqui o meu ambiente instalado já, tá? Eu tenho aqui o meu pacote RPM, que eu já coloquei aqui dentro da máquina, tá bom? A instalação aqui ela está crua, sem nada, tá só a instalação pura. Pessoal, não vou mostrar fazendo a instalação do Oracle Linux, porque é muito simples, tá? E bem intuitiva. Tem uma sequência de passos lá que você segue, né? A telinha vai te mostrando, você vai fazendo, no final você tem a instalação com a interface. Então assim, bem tranquilo de fazer. Não vou mostrar aqui, mas vocês conseguem fazer isso sem problemas, tá bom? Então tem aqui um arquivo RPM, tem aqui um arquivo de variável de ambiente, tá bom? Na hora que a gente for criar o listener e o banco de dados, vou estar mostrando para vocês aqui como é que a gente vai utilizar esse arquivo de variável de ambiente, beleza? Então tá, devido às apresentações feitas, né, vamos aqui para a nossa sequência, tá, pessoal? Vou seguir exatamente o passo a passo que eu criei aqui e vou estar disponibilizando para vocês, tá? Para ser sem erros, tá bom? No final a gente vai também estar testando a conexão, né, com o SQL Developer, para poder conectar no banco de dados e mostrar para vocês que está operacional, tá? Então, beleza, primeiro passo, desabilitar o firewall, tá? Você usa o stop e o disable, eu vou executar os dois aqui já junto, tá? Aqui dentro do 8. Então ele vai desabilitar, porque se eu não desabilitar, eu não consigo lá no final conectar com o developer, tá? Então a primeira coisa que eu já faço, já para evitar esses problemas, tá? Depois, colocar o IP da máquina e o nome lá no etc hosts, tá? Então, o nome da minha máquina aqui, né, é OL819C. Vocês vão colocar o nome da máquina que vocês criaram aí. E o IP é o IP que vocês vão estar, né, da máquina de vocês aqui. No meu caso aqui é 192.168.1.100, tá? Então eu montei o comando aqui já para colocar lá dentro. Aí vocês alterem conforme o ambiente de vocês, tá bom? Então, via etc hosts, vou colocar aqui no final mais uma linha, e aí vai ser essa aqui que eu já
configurei, ok? Então, tá lá, sai salvando, dá um cat para conferir. Então, o L19C, o L19C local domain e o IP da minha máquina. Beleza, pessoal? Após isso, é a gente fazer ali a pré-instalação, tá? Precisa desse pacote pré-install aqui para poder fazer a instalação. Aqui eu já tenho o nome, mas aqui a gente vai fazer o search só para vocês verem os pacotes que ele tem aqui agora, né? Como a gente está fazendo uma instalação no 8, na versão 8 do Oracle Linux, vocês vão ver que ele já nem mostra versões anteriores, né? Ele já vem preparado só para a versão 19 do Oracle e também para a versão 21, tá bom? Para a versão 21C. Então, bom, deve ter algumas formas aí de você instalar versões anteriores, né? Do 12, 11, 18, que seja, no Oracle Linux 8. Eu nunca testei, não fiz, né? Deve ter alguns problemas que precisam ser tratados aí de maneira manual. Isso é conteúdo para um outro vídeo, tá? Mas vocês vão ver que aqui é o casalzinho, né? Tem o Oracle Linux 8. E aí ele vem preparado com o pré-install, que é o que a gente está procurando aqui, né? Fez o search para o Oracle 19C e para o 21C, tá? Vamos esperar ele finalizar aqui, que ele vai trazer as opções aqui para a gente desses pré-install, tá? Tá buscando ali, tá obtendo as informações e trazendo, ó, finalizou, ele trouxe aqui para mim já. Então eu tenho aqui o pré-install, o RPM do pré-install do 19 e o pré-install do 21, tá? Percebam, se vocês fazem esse pré-install aqui no Oracle Linux 7, ele ainda traz os do 12 e o do 11, se não me engano. Do 6 é só do 11. Então, percebam que aí o sistema operacional preparado para instalar somente aquelas versões que, né, já estão mais avançadas para ele. Então, a gente vai fazer o do 19, então a gente vai instalar o pré-install do 19, que é o que já está aqui, que eu já tinha pegado. Então, eu vou rodar ele vai fazer uma série de configurações, e aí ele vai instalar. Perceba, pessoal, até agora eu estou conectado como root, tá? Na minha máquina. Tudo que a gente vai fazer aqui agora é como root. Quando for mudar para Oracle, eu mostro para vocês o que vai ser executado como Oracle, tá? Então, vamos instalar o pré-install aqui do 19C. Tá? Ele vai pedir aqui algumas confirmações. Quer instalar? Quero. A confirmação da Kiri também, yes. E aí ele vai fazer toda a instalação, tá? Vamos acompanhar aí e esperar ele finalizar. Bom, turma, finalizou, tá? O pacote pré-install foi instalado com sucesso. O que ele faz, né? Mexe ele com os pacotes, né, de pré-requisitos também do Oracle, tá? Não só aquele pacote. Na verdade, esse pacote é um apontamento de vários pacotes, né? Os pacotes que são necessários para instalar. Esse pré-install ele faz essa instalação, né, de todos os caras que são necessários, que são esses aqui. Também mexe nos parâmetros de kernel, nos parâmetros do limits também ele mexe, tá? E aí ele também é para criar alguns grupos e criar o usuário Oracle, tá? Mas no meu caso que ele não o fez, na verdade é porque eu já tinha criado o usuário Oracle na instalação do sistema operacional, tá? Inclusive é uma coisa que a gente vai fazer agora, né? Criar os grupos e ajustar o Oracle, tá? Se a gente vier aqui e colocar esse ID Oracle, vocês vão ver que o usuário existe, né? E ele vai estar alocado aqui para o grupo Oracle, né? O grupo aí padrão da instalação, tá? Se você não tiver criado o usuário Oracle lá na instalação do sistema operacional, pessoal, use esse comando aqui primeiro, tá? User add Oracle. Se você tentar fazer aqui, ele vai falar que já existe, tá? Por quê? Porque lá na instalação eu já criei. Você precisa criar um usuário lá na instalação. Eu já aproveitei e criei o Oracle, tá? E aí a gente precisa vincular os grupos pertinentes da instalação, tá? Eu deixei isso para vocês também, pessoal,
os comandos de criar os grupos, tá? É o grupo onInstall, DBA, Oper, Backup DBA, DGDBA, KMDBA e HackDBA. Esses são os grupos necessários para a instalação. O pacote ele já cria, mas eu executo aqui novamente só para desencargo de consciência. Ele vai falar, ó, que esses grupos já existem, é para dar esse erro mesmo, tá? Só porventura ele tenha esquecido de criar algum e dar algum problema na instalação. Eu executo só para desencargo de consciência, tá? E depois disso é atrelar o usuário aos grupos, tá? Colocando como grupo principal o onInstall. Aí fiz o vínculo, tá? Agora se eu vier aqui ID Oracle, vocês vão ver que ele já, né, atrelou com todo mundo. O grupo principal o onInstall, aí os outros grupos que eu vinculei. Beleza? Então precisa fazer isso aí, tá? Depois de fazer todo esse processo, né, essa é uma parte de pré-configuração, e aí é instalar o RPM, pessoal. É isso mesmo, simples assim. Você vai e instala o RPM. Tá? O comando é -d, né? Não pedir a confirmação. Local install apontando para o RPM, que é o RPM que a gente já copiou aqui para a máquina. Tá? Simples assim. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou só -i aqui, local install, o Oracle RPM. Tá? Ele vai começar a fazer todo o processo da instalação. Ok? Ele vai estar passando aqui uma sequência, né, do que ele vai estar executando. Né? Vai instalar, ele faz aqui uma checagem antes, né, uma pré-checagem, e aí ele vai começar a fazer a instalação. Então ele começa a fazer toda a sequência aqui, tá, da instalação. E aí ele vai fazer todo o progresso, tá bom? Que no fim aí a gente vai ter a instalação do SGBD pronta, tá? E só um detalhe aqui que a gente não consegue controlar, que foge um pouco do padrão, que é a questão da onde ele vai fazer a instalação, tá, pessoal? Que aí ele muda aqui um pouquinho daquele padrão off. Mas eu explico para vocês ali quando eu for falar das variáveis de ambiente, tá bom? Então deixa ele fazer aí a instalação, vamos acompanhar. Bom, pessoal, finalizou aqui a instalação, tá, do RPM, através do Oracle 19C através do RPM, tá? Tem toda uma sequenciazinha que ele faz aqui, tá bom? Ele não te mostra muito do que ele está fazendo, né? Mas ele só fala que está instalando um RPM e tudo mais. Aí eu posso configurar um banco de dados, né? Do jeito que ele está falando aqui, ó. init, OSL, db, 19c configure. Tá? Ele vai criar uma instância padrão aí. Isso aqui é mais ou menos igual ao que se faz com o Express Edition, tá? Quando você instala ele lá. Aí você executa esse comando para ele criar. Só que nós não iremos fazer isso, tá? Porque a gente vai fazer a instalação mesmo normal, criação do listener e a criação de um banco de dados do jeito que a gente quer aqui, né? Porque aqui ele padroniza do jeito que é interessante para ele, né? Então a gente não vai fazer dessa forma, tá? Bom, depois disso, pessoal, depois de instalado, é a gente validar a instalação, né? E configurar as variáveis de ambiente, tá? As variáveis de ambiente eu deixei aqui, né? Nesse arquivo aqui. O que eu vou fazer? Eu vou mover ela para barra home barra Oracle, que a gente vai... Opa, faltou o nome do arquivo, né? Porque a gente vai fazer todo o acesso e tudo que for necessário de lá, tá? Então foi para lá, eu preciso mudar a permissão, porque ele foi como root, então vou mudar a permissão aqui, showne oracle.oinstall. Passou o nome do arquivo, né? Mudou ali. Beleza. Bom, como a gente vai fazer tudo sem interface gráfica, pessoal, eu vou entrar aqui como Oracle, su-Oracle, tá? E aí, ele tem ali o meu arquivo de variável de ambiente que eu acabei de arrumar, beleza? Vamos mexer nele, aí vocês vão entender o que eu vou fazer, tá? Então, primeiro da permissão de execução,
chmod mais x nele. Vejam que ele até ficou verdinho ali. E eu vou mudar o nome dele para o nome do banco que a gente vai criar. Tá? Vou chamar o nome do banco de OSL19C. Beleza? Então, ficou ali criado o OSL19C. Beleza? E aí a gente precisa editar. Vamos mexer nele aqui dentro. Tá? Tem uma série de variáveis aqui para o Linux e tudo mais. Tá? Tem um eles ali embaixo, mas as que a gente vai mexer que são as importantes. Tá? São Oracle Seed, Oracle Base, Oracle Home e Oracle Yankee Name. Tá? Oracle Seed e Oracle Yankee Name é o nome do banco, aquele que a gente criou ali, que ele mudou ali no arquivo. Tá? Então, SL19C, aqui embaixo também, SL19C. Tá? O Oracle Base e o Oracle Home, pessoal, aqui é o pulo do gato desse RPM. Tá? Eu vou aqui na outra aba que eu tinha aberto, tá bom? Vou mudar aqui para Oracle. Quando você instala desse jeito aqui, ele vai instalar no /opt. Aí dentro do opt tem ali, ó, Oracle. Ele fez essa instalação aqui dentro, tá? Isso não tem como a gente modificar, tá bom? Ele vai fazer essa formatação desse jeito aqui. Então foge um pouco do padrão OFA que a gente conhece, tá? Mas lá antigamente se instalava o Oracle no apt mesmo, tá? Mas agora mudou o padrão, né? Então ali as pastas da instalação, Product, 19C, dbhome, tá? E aqui ele tem todos os arquivos da instalação, né? Do SGBD, tá? Então o Oracle Home ficou esse cara aqui, ó. apt Oracle Product 19C dbhome 1, tá? Então eu vou alterar aqui. Beleza? E o Oracle Base virou opt Oracle. Tá bom? Isso aqui é importante vocês fazerem para poder acessar os utilitários do banco de dados. Tá? Feito isso, pessoal, das variáveis de ambiente, sai salvando, né? .wq. E aí roda as variáveis. Se eu vier aqui, echo Oracle Seed, escrevi certo, né? Oracle Seed, Oracle Base e Oracle Home. São as variáveis que a gente configura ali dentro daquele arquivinho. Beleza? Então, feito isso, pessoal, a gente já tem uma instalação operacional, né? Tem as variáveis de ambiente configuradas. Agora é criar o listener e criar o banco de dados. Tá bom? Vamos primeiro aqui para o listener. Tá? A gente vai não está usando a interface, tá? Então a gente vai instalar ele aqui pelo arquivinho, tá? Pelo arquivinho de instalação que a gente usa no modo Silent, tá bom? Ele está localizado dentro do Oracle Home Assistance NetCA, tá? Então eu vou entrar nessa pasta aqui, como Oracle. Vocês vão ver que tem um arquivinho lá, ó. Eu vou copiar ele, netca.rsp, para o Home Oracle, tá? Por que eu vou copiar, pessoal? Para mim não mexer nele aqui e fazer alguma caquinha, né? Causar algum problema, né? Lá na origem. Se eu mexer nesse aqui e der problema, eu tenho lá aquele original que eu posso ficar copiando quantas vezes eu precisar, tá bom? E para rodar a criação do listener, eu deixei o comando aqui para vocês, né? Chamo o netca no modo silent, passando o response file desse cara, que é esse cara. A gente não mexe nele, tá? Ele vem com os atributos padrões para a criação de um listener tradicional, convencional, tá? Então a gente não mexe em nada e ele vai criar um listener padrão, tá bom? Não, a gente não mexe dentro dele. Aí eu deixei o comando aqui para vocês, vou copiar e colar aqui também. Aí ele vai fazer a criação do listener através daquele response file ali, tá? Então, finalizou, ele criou um listener ali chamado listener e já startou ele. Então, se eu vier aqui lsnstl status, eu tenho aqui o meu listener configurado, tá? Então aqui eu já tenho um listener online e operacional. Depois disso, pessoal, é criar um banco de dados, tá? Você pode fazer de duas formas. Deixa eu expandir aqui o arquivo para vocês visualizarem melhor. Aqui a gente vai fazer utilizando o dbca. Você pode também fazer chamando um arquivo de response file, tá?
o que não é muito comum, ou você pode fazer passando todos os atributos no modo Silent, tá? Então, vai ser um dbca Silent Create Database, com todos os parâmetros que a gente vai fazer para criar, tá bom? Então, a gente passa o template, né, que é o template padrão ali, o general, a gente passa o global name e o seed, tá? Sem passar o response file, que seria passando o response file aqui em cima, tá? Charset, senha de sys, senha de system. Se a gente vai criar como container ou não, eu vou estar fazendo ele como container, tá, pessoal? O 19 ele ainda permite você fazer sem container, mas as versões 20 e 21 para frente, se não me engano, você já não tem mais essa opção, tá? Você cria já com um PDB, ok? E aqui você ainda tem essa alternativa. Eu já vou criar para vocês ficarem aí cientes dessas questões dos PDBs, tá? CDBs e PDBs. O número de PDBs que a gente vai criar é um só. O PDB vai ser chamado PDB01, tá bom? A senha do PDB admin, porque a gente cria um PDB, tem que ter uma senha de administrador dele. O propósito do banco de dados, né, de multipropósitos. A memória vai ser auto SGA, tá? Ela vai ser ali de maneira ASMM, tá? Automatic Shared Memory Management. Os reduz de tamanho de 200 MB, não configura o EM e aí faz ali um ignore prehex, tá? Então eu vou executar esse comando aqui e aí ele vai criar um database para mim com todas essas especificações, tá bom? Então só copiar aqui e colar que ele vai começar a fazer a criação do banco de dados, tá? E aí no fim vamos ter um banco de dados online operacional. Vamos deixar ele fazer todo o processo. Quando finalizar, a gente valida, beleza? Bom, então finalizou aqui a criação do banco de dados, tá? Então eu tenho um banco de dados chamado RSL19C e um PDB01. Então aqui tem um listener. Tá ali. Se eu vier aqui, plus CDBA, Vendola instance show PDBs, tá ali, tá? Instância RSL9C e PDB01, tá? O detalhe aqui, pessoal, é que essa instalação com RPM sempre vai ser Enterprise, tá? Um outro detalhe aqui também, em relação aqui ao comando de criação, tá? Eu coloquei a memória com 800 MB, esse valor é em mega. Minha máquina aqui é uma máquina virtual com 4 GB, tá? Então, se tiver nesse mesmo também, você pode pôr aí 2.000 GB. Então, 2.000 megas, né? 2 GB. Então, para poder fazer a instalação, tá? Então, pessoal, eu tenho aqui, então, a instalação completa usando o RPM, né? Com um banco de dados, com PDB, ele é operacional, tá? Só para vocês visualizarem de maneira mais certa, tem aqui, ó, esse aqui é developer, vou simular aqui uma conexão, tá? Então, usuário sys, a senha, tá naquele comando, password, sysdba 92.168.1.110. Conectar no CDB o RSL19C e testar, feito com sucesso. Se eu quiser testar o PDB, então clique em serviço, PDB01, testar, com sucesso também, tá? Então, pessoal, a gente fez aqui todo o processo de instalação da GBD e criação do banco e listener aqui com o RPM, tá bom? Então é isso, pessoal. Então é isso, pessoal. A gente fez aí, né, a instalação do Oracle 19C, né, com o pacote RPM no Oracle Linux 8. Mostrei todo o passo a passo para vocês, tá?
Espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui e não é inscrito no canal, se inscreve, curte, comenta, compartilha, aciona o sininho aí para receber a notificação de novos vídeos. Conto com o apoio de vocês, ok? Então é isso. Beleza? Então, valeu, falou e até mais, pessoal.